ver quem que entra. Ver quem são os primeiros hoje. Melissa, boa noite. Boa noite, Gleire. Boa noite, Áurea. Sejam bem-vindas. Arlete, boa noite. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos. Lidiane, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mandu. Boa noite, Dalva. Ricardo, boa noite. Vamos logo iniciar. Rosana, boa noite. Janir, seja bem-vindo, meu irmão. Marcelo. Lidiane, boa noite. Bruno, seja bem-vindo. Boa noite. Como é que tá o som e a imagem? Tá tudo bem? Walter, meu irmão, boa noite. Dona Alda. Tá tudo bem o som e a imagem? Estão me ouvindo bem? Seu Paulo, Dona Silvana, Nara, boa noite. Boa noite, Roberto. Então, a minha família está aqui, a família Gaefa está conectada aqui também. Luzia, boa noite. Márcia, Iris, sejam todos bem-vindos. Uma ótima noite a todos. Carlos, seja bem-vindo, meu irmão, boa noite. Flávio, boa noite, Flávio. Odete, minha irmã, sejam bem-vindos. Perfeito, maravilha. Joslene, boa noite. Tuca, seja bem-vinda, minha irmã. Luiz Miguel, boa noite. Boa noite a todos. Geraldo, sejam todos bem-vindos. Denise, daqui a pouco a gente vai começar. Aline, boa noite. Renata, Solange, todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco do nosso Brasil, sob a ótica da doutrina espírita. Flávio, Rogério, boa noite. Mário, seja bem-vindo. Aline, Toninho, seja bem-vindo, meu primo. Valdineia, todos bem-vindos. Bom, daqui a pouquinho, 3 minutinhos, a gente vai começar. Yari, minha priminha, seja bem-vinda. Renato, boa noite, meu irmão. Daqui a pouquinho a gente já vai começar, então eu já convido a todos separar lá um copo ou uma garrafinha com água, porque como é de hábito, nossas lives de terça-feira, nós faremos uma palestra até às 8h45 e logo após a vibração para os necessitados e o passe e a fluidificação da água, né? Sônia, boa noite. Célia, Deise, Isabel, sejam todos bem-vindas. Júnior, boa noite. Júnior, as reuniões públicas, infelizmente, a gente ainda não tem previsão de quando vai dar para voltar, né? Mas estamos todos aqui ansiosos por retornar, né? Mas, por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma previsão, né? Mas boa noite. Boa noite, Laura. Sejam todos bem-vindos. Inês. Todos boa noite. Bom, falta um minutinho. Já daqui a pouquinho nós já vamos iniciar. Hoje, como eu divulguei, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil pela ótica espiritual, né? Que é um pouco diferente da ótica física que a gente está habituado, né, a ver.
Cristina, boa noite. Andréia, Ana Luísa, boa noite a todos que estão chegando. Daqui a pouquinho vamos iniciar. Luiz Leandro, boa noite. Ana Cristina, todos bem-vindos. Uma ótima noite a vocês. Sueli, que possamos essa noite juntos nos conectar a nosso Mestre Jesus e ter uma reunião abençoada. Renata, Ricardo, meus irmãozinhos queridos. Mila, seja bem-vinda, minha irmã. Bom, 8 horas, vamos iniciar então a nossa reunião com uma prece para que possamos iniciar, né? Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas, e ao encerrarmos essa reunião, possamos ser dela envolvidos em sua luz, em sua bênção, fortalecidos, renovados, que possamos ter uma noite abençoada e seguir a nossa trajetória rumo à sua infinita misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, como eu havia comentado, nós vamos hoje falar do Brasil. Mas a história do Brasil, ao contrário do que os livros de história nos contam, não começou no dia 22 de março de 1500. A história se estende um pouco antes. No ano 2000 antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos antes de nós, a Terra era um ambiente extremamente difícil. O homem havia acabado de sair da selvageria e o orgulho e o egoísmo quase que o dominavam completamente. Havia iniciado o processo de conhecimento do Deus único através do povo hebreu, através do grande patriarca do povo hebreu chamado Abraão. E Jesus já iniciava esse processo de sementeira para que o povo hebreu um dia fosse o povo responsável por divulgar a sua mensagem no mundo. Mas pelo lado espiritual da vida, um espírito, nesse momento, se preparava para a sua última encarnação. Aquela encarnação do fechamento das contas, que apara as últimas arestas para se tornar um espírito puro, conforme a questão 170 do Livro dos Espíritos, o que se torna um espírito na sua última encarnação, um espírito puro, um espírito bem-aventurado. E esse espírito se preparava nessa ocasião para mergulhar no planeta e completar a sua tarefa e assim se iluminar definitivamente. Pelo lado físico da vida, Abraão, que era o senhor da raça hebraica, o grande pai dos hebreus, era um homem fervoroso a Deus, feliz,
governava seu povo segundo as orientações da espiritualidade superior. No entanto, trazia dentro do seu coração uma tristeza profunda: não ter um filho, um herdeiro. E isso lhe pesava demais no coração, uma vez que uma das regras básicas do povo hebreu à época era ter filhos, uma vez que, conforme o Antigo Testamento, uma das bases da raça hebraica era ser o povo escolhido de Deus. E todos os hebreus tinham como obrigação primeira ter descendentes para aumentar o povo eleito. E ele, o pai, o senhor da raça hebraica, não tinha filhos. Isso lhe doía muito. A sua esposa, Sara, não lhe dava filhos. Diz o Velho Testamento que ela, quanto ele, estavam em idade avançada. Mas essa idade avançada também é controversa, uma vez que idade avançada naquela época gira em torno, para a mulher, de 40, 45 anos de idade. Para nós hoje é um absurdo, mas na época. E ele não conseguia ter filhos. Conforme a tradição e a lei da época, quando a esposa não podia dar filhos, o marido poderia escolher uma das escravas da sua esposa para gerar. E assim foi feito. E Abraão escolheu entre as escravas da sua esposa uma escrava chamada Tamar. E ela se deitou com ele e lhe deu um filho. Esse filho era a razão da alegria de Abraão. E ele foi crescendo, iria ser o eleito, o senhor do povo hebreu. No entanto, logo depois, a sua esposa Sara também engravida. E aí começa um processo de ciúmes, porque Sara começa a dizer: não, mas o seu filho que tem comigo, Isaque, esse sim é o legítimo herdeiro, não o outro. E como o outro era filho da escrava, e induzido pela orientação da esposa, Abraão abandona, expulsa o seu filho e Tamar de casa. E eles começam a vida do nada, numa época em que aqueles que não tivessem família quase não sobreviviam. E esse espírito passou por todas as dificuldades materiais e emocionais. Sentiu na pele e no coração o abandono afetivo. O seu pai, a quem tanto amava, expulsá-lo de casa. O seu irmão, Isaque, que ele tanto amava, ficar feliz com a sua expulsão. A vida prossegue. Abraão encontra o juiz definitivo das nossas vidas, a morte física. Retorna para o mundo espiritual. Conta a história que Isaque assume o trono do povo hebreu. E no fim da sua vida, arrependido, busca o irmão para pedir perdão. E o irmão perdoa. Retorna à pátria espiritual esse espírito. E pelo heroísmo da sua última encarnação, chega à condição de espírito puro, espírito bem-aventurado,
espírito angelical. Os séculos tombam uns sobre os outros. Em 1420, início do século XV, Jesus, o governador espiritual do planeta, chama esse espírito para uma conversa, que está descrita no capítulo 2 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do espírito Humberto de Campos, psicografado pelo Chico. E Jesus se aproxima dele e diz que teria vontade de construir na terra um hospital. Mas não um hospital qualquer, um hospital psiquiátrico, um hospital para doentes da alma, alucinados da mente, que se envolveram em processos tão profundos de maldade e crueldade, que perderam a noção de si mesmos. E ele queria que alguém dirigisse esse hospital. E escolheu esse espírito, porque só sabe acolher quem sentiu na pele o abandono afetivo. E diz a ele: impunha a sua bandeira, Deus, Cristo e caridade, e desça às regiões mais profundas dos umbrais, das regiões inferiores, e resgate de lá os espíritos atormentados, aqueles que assassinaram nas Santas Cruzadas, que mataram e roubaram na noite de São Bartolomeu, que assinaram sentenças de morte na Inquisição, que falharam estrondosamente e que hoje pedem uma oportunidade, mas rogam a Deus: não me mande mais para as terras que eu errei. Resgate todos e traga para o meu hospital, porque eles ninguém mais quer, e virão para o meu hospital. Humberto de Campos narra que esse hospital é o Brasil, e que o grande diretor desse hospital é o anjo Ismael. Ismael, disse Jesus, hoje lhe confio uma tarefa em glória, que te exigirá sofrimento e renúncia, e não poucas vezes chorará lágrimas de sangue. Mas o Brasil, a partir de hoje, estará mais aconchegado ao meu próprio coração. Porque hoje transfiro a árvore do meu evangelho das terras da Palestina para as terras abençoadas e virgens do Brasil. Não podemos esquecer que esse diálogo, essa conversa se deu em 1420, 80 anos antes do descobrimento da pátria do Cruzeiro. E por que exatamente o Brasil? Porque à época, toda a Europa, Ásia e África já estavam corrompidas pelo mal. Cada país já trazia os seus débitos kármicos particulares. E o Brasil era um país sem karma. Um país puro ainda do sentido espiritual.
que havia como habitantes apenas os nossos irmãos indígenas, e que pela proposta do Cristo seria o país que uniria o único povo europeu que à época não tinha grandes débitos kármicos, os portugueses, os indígenas aqui do Brasil e o povo abençoado da Mãe África, para que juntos pudessem auxiliar esses milhões e milhões de espíritos profundamente enraizados no mal, que encarnariam na Terra em processo de recuperação, recebendo doses colossais de Evangelho. Porque se nós, quando estamos adoentados, recebemos remédio do corpo, o mal é uma doença da alma, e a única cura é o Evangelho de Jesus. E assim foi feito. Milhões e milhões de espíritos reencarnaram no planeta, nas terras brasileiras, para um processo intensivo de recuperação. Espíritos extremamente voltados ao mal, que ninguém mais queria. E por isso o Brasil é chamado no livro e pelos espíritos orientadores do planeta como coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas, João, eu nunca entendi muito bem isso. Como o Brasil pode ter a missão de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, se é um país tão atrapalhado dessa forma? Porque, meus irmãos, missão é um conceito, uma definição que nós não compreendemos muito bem. Nós imaginamos missão como glória, como festa, como prêmio. Mas existe a festa, existe o prêmio, existe a glória se vencermos na missão. A missão é um conjunto de situações e tarefas que cabe a um indivíduo, a uma coletividade, de uma cidade, de um estado ou de um país, no caso do Brasil. Então a missão do Brasil é ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Ainda não cumpriu. Quando cumprir, terá festa, terá glória, mas está no caminho para cumprir. Vamos colocar uma definição fácil para que a gente possa compreender a questão da missão. Nós estamos falando da missão do Brasil. Vamos colocar numa missão mais simples. Por exemplo, o indivíduo que antes de encarnar, ele traz alguns débitos, algumas dificuldades do passado. E os espíritos orientadores o auxiliam a encontrar essas dificuldades e repará-las através de uma nova encarnação. Então você vai ter tantos anos de vida, vai ter essa ou aquela doença, terá a possibilidade de seguir uma determinada área de trabalho, passará a conviver com esse ou aquela pessoa, esse ou aquele espírito, como uma forma de reparação. E isso é uma missão. Então a missão não é a glória é se vencer a missão, se cumprir a missão. Então cada qual traz a sua. E nós temos naturalmente a possibilidade de cumpri-la ou não. Da mesma forma um país. O Brasil recebe esse grupo a partir do século XVI, 1500, 1510, de espíritos profundamente endividados no mal, para um processo de recuperação. E a partir daí,
inicia o processo de acolhimento e recuperação desses espíritos. Mas, João, será que o Brasil está cumprindo a sua tarefa? Vamos analisar. A tarefa do Brasil é dividida em duas: ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Vamos pensar, o que é coração do mundo? O coração é aquele que acolhe, é aquele que agasalha, é aquele que, não importa o que o filho fez, ampara e abençoa. O Brasil é um dos únicos países do mundo que a fraternidade se dá de forma natural. Se nós formos analisar o Oriente Médio, por exemplo, os palestinos e os israelenses se matam em guerras. E no Brasil, um palestino e um israelense podem ser vizinhos e ao final de semana ainda fazer um churrasco. Na Irlanda, católicos e protestantes lutam há várias décadas em uma guerra aparentemente sem fim. No Brasil, é muito comum católicos e evangélicos protestantes viverem em harmonia, terem vários cultos ecumênicos, não é? Então, nós vemos que o Brasil é um país acolhedor. Existem no Brasil todas as raças do mundo: espanhóis, portugueses, italianos, franceses, alemães, russos, americanos, africanos, chineses, japoneses, coreanos e por aí vai. E todos vivem em aparente harmonia. Será que isso não seria acolhedor? Será que isso não é uma característica de acolhimento do Brasil para todos aqueles que são diferentes? Não é? Então, é um momento de raciocínio para nós. Mas, além disso, o Brasil é o maior país em número de espíritos purificados do mundo. Como assim, João? O Brasil deu a oportunidade para muitos espíritos alcançarem a purificação. Porque se nós, lá no século XVI, começamos a encarnar no Brasil em regime de doença, em regime de internação de UTI, recebendo o Evangelho na veia praticamente, direto, hoje muitos deles estão curados, outros em processo avançado de cura, infelizmente outros por rebeldia ainda continuam doentes. Mas quantos não se curaram nas terras brasileiras? Humberto de Campos dá alguns exemplos, e eu vou colocar alguns aqui. Todos nós, dentro do movimento espírita, conhecemos Emmanuel, o abençoado mentor espiritual de Chico Xavier, que à época de Jesus, conforme ele mesmo nos narra no livro Há 2000 anos, era o orgulhoso senador Públio Lentulus Cornélius, que fez e desfez. Aqueles que leram o livro sabem do que eu estou falando. Mas ele atinge a pureza da perfeição angelical no Brasil, no século XVI, na personalidade do padre Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo. Mas não é só ele. O seu companheiro na fundação de São Paulo, José de Anchieta, um espírito já iluminado, um espírito muito avançado, mas que quando veio na condição de José de Anchieta,
ainda tinha alguns pontos para ser reparados. Retorna no Brasil e atinge a pureza na personalidade do Frei Fabiano de Cristo, que hoje conhecemos como espírito purificado. Mas temos outros, longinos. E quando eu falo longinos, poucas pessoas reconhecem ou sabem de quem se trata. Mas se eu disser São Longuinho, todo mundo vai saber. Quem nunca recorreu a São Longuinho para achar alguma coisa? Se deu os 3 pulinhos, eu não sei, mas que recorreu, recorreu. Pois bem, São Longuinho é São Longinos. E quem é Longinos? Longinos é um dos exemplos que a crueldade humana não tem limites. Quando Jesus, crucificado, nos seus últimos momentos de vida, em agonia da morte, um soldado olha para aquilo e fala: não, está sofrendo pouco. Pega uma lança e lhe crava entre a 3ª e 4ª costela do lado direito. Esse era Longinos, o que lhe cravou a lança e que lhe custou várias encarnações reparatórias. Mas um dia, no final do século XVIII, começo do século XIX, esse espírito Longinos é chamado por Jesus Cristo. Jesus olha para Longinos e diz: Longinos, você quer reparar a lança? Sim. Então tu reencarnarás na terra e experimentará a solidão. Todos lhe apontarão as falhas. Mas se você vencer essa tarefa, você se tornará um espírito puro. E reencarna Longinos na condição de D. Pedro II, que à época foi o governante mais perseguido da história do Brasil. E só hoje, mais de 100 anos depois da sua morte, que é reconsiderado pelos historiadores como um dos maiores estadistas que o Brasil já teve. Que no momento que a família real foi expulsa do Brasil, logo após a proclamação da República, ele tinha por direito legal levar toda a sua fortuna, e ele deixa tudo para os cofres do Brasil, pedindo apenas uma coisa: um pouco de terra do Brasil, que ele converteria em um travesseiro, porque ele dizia: a única coisa que eu quero do meu amado país é poder deitar todas as noites sob o solo da terra do Cruzeiro. Nós poderíamos passar a noite inteira falando de exemplos que alcançaram a redenção no Brasil. Ruth Celine Jafé. Aqueles que assistiram o filme Kardec sabem de que eu estou falando. Uma médium que ajudou Kardec na codificação e que, por grande amor à matéria e aos bens perecíveis, abandonou a doutrina, se voltou contra o codificador e alcança a redenção sublime no Brasil, reencarnando na pequena cidade de Pedro Leopoldo, com o nome Francisco Cândido Xavier. E assim por diante. Para esses exemplos, o Brasil já é o coração do mundo. Cabe perguntar se para nós já é. Mas também é a pátria do Evangelho. E aí vamos analisar. Pátria do Evangelho. Aquela responsável por difundir
a boa nova à humanidade inteira. E aí eu pergunto a vocês, qual é o maior país católico do mundo? O Brasil. Qual é o maior país evangélico protestante do mundo? O Brasil. Qual é a maior colônia budista fora do Japão? Brasil. Qual a maior colônia muçulmana fora do Oriente Médio? Brasil. Qual a maior colônia hinduísta fora da Índia? Brasil. Qual o maior país católico espírita do mundo? Brasil. Hoje, o berço da doutrina espírita, que é a França, tem um pouco mais de uma dúzia de centros espíritas. Os Estados Unidos também. Tem estados na América que não tem um centro, no estado inteiro. Quantos centros tem no Brasil? Um país que tem aproximadamente 5.500 municípios, tem só filiados à Federação Espírita Brasileira, que nem todos os são, mais de 10.000 centros. São praticamente 2 centros espíritas por cidade. Né? A nossa cidade aqui de Cerqueira-César, poucos conhecem, que nós estamos falando para muita gente, mas que é uma cidade de aproximadamente 20.000 habitantes, tem 3 centros espíritas. Então é uma bênção. E nós estamos divulgando o Evangelho para o mundo. Os maiores divulgadores da doutrina espírita são brasileiros. Os maiores divulgadores católicos do mundo, brasileiros. Os maiores divulgadores evangélicos do mundo, brasileiros. Então nós vemos que o Brasil está difundindo a mensagem do Cristo para o mundo. Mas por que tanta desigualdade? Porque há uma lei divina de causa e efeito. E nós, como coletividade, no nosso início como país, como nação, não tínhamos débitos kármicos. E hoje temos. Hoje nós carregamos, como país, 2 grandes débitos kármicos. O primeiro é a Guerra do Paraguai, que na verdade não foi uma guerra. Para aqueles que são afeitos à história e sabem, não foi uma guerra, foi um massacre. Nós dizimamos o povo paraguaio e trouxemos esse débito. Que com a graça divina, a obra de Deus, fomos concedida a oportunidade de já retificar esse débito com a construção da hidrelétrica de Itaipu, trazendo emprego, trazendo renda e trazendo alegria aos nossos irmãos paraguaios. Mas uma que ainda carregamos o peso na consciência é a escravidão. Porque se a escravidão não foi criada por nós, foi desenvolvida por nós. E até hoje, por mais absurdo que pareça, ainda existe no Brasil corações que não compreendem que espíritos são espíritos. Não importa a cor da pele, não importa a razão social, não importa a condição financeira, não importa a opção sexual, todos somos iguais perante Deus, todos somos irmãos. Então trazemos isso. E como país, se temos a característica positiva de receber todos, de sermos amáveis,
de sermos um povo que, apesar das dificuldades, persevera na esperança e na alegria, trazemos também uma marca infeliz. Trazemos um equívoco infeliz, que é conhecido por nós todos brasileiros, o jeitinho brasileiro. Eu tenho todos os direitos e os outros têm todos os deveres para comigo. Ou como dizem, pouca farinha, meu pirão primeiro. Né? Primeiro eu, depois os outros. Queremos um paraíso só para nós, quando deveríamos trabalhar para um paraíso comum de todos. E esse foi o grande erro de todos os impérios da antiguidade. Querer um paraíso exclusivo. Esse foi o erro do Império Chinês. Esse foi o erro do Império Hindu. Esse foi o erro do Império Egípcio. Esse foi o erro do Império Hebreu. Esse foi o erro do Império Romano. E todos caíram. E esse continua sendo o erro, o maior erro do coração do mundo, da pátria do Evangelho. Então precisamos modificar isso. Mas João, uma coisa que você não explicou. Como nós podemos admitir que o coração do mundo é a pátria do Evangelho, seja o país com o maior número de políticos corruptos do mundo? Aí, não sou eu que respondo, mas Jesus. Naquele diálogo com Ismael, ele diz assim: Ismael, a tarefa do Brasil é uma tarefa espiritual. Não é uma tarefa material. Ela não vai se impor na riqueza através do sofrimento dos irmãos, como todos os impérios da terra fizeram e estão fazendo. Mas, quando a gente vê esse nível de corrupção, a gente vê o quanto o Brasil é rico, quanto o Brasil tem recursos, porque dessa quantidade de desvio, se fosse qualquer outro país, nós estaríamos na miséria total, o país inteiro, e continuamos de pé. Então Jesus vem e nos fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque da mesma forma que muitos se curaram nesses 520 anos, muitos estão em processo avançado de cura, já tendo a oportunidade de trabalhar nesse abençoado hospital, na condição de enfermeiros do amor. Ainda há muitos que se desviam no erro, na arrogância, no orgulho e no egoísmo, porque não admitem mudar, não admitem se curar. Eu me recordo das palavras de Mateus no seu Evangelho, quando Jesus foi a Jerusalém, que era a terra, era a cidade dos reis, e Pedro foi ao Sinédrio, que era o colégio dos sacerdotes da época, o local mais importante, e disse aos sacerdotes: Jesus, o meu mestre, é o Messias, é o escolhido, é o Filho de Deus. Venham conhecê-lo. E eles foram, uma vez que o povo hebreu aguarda o Messias há séculos. E quando chegaram lá, Jesus estava comendo com fariseus e prostitutas. Só dois adendos.
À época, na cultura hebraica, quando você comia com alguém, almoçava ou jantava com alguém, significava uma relação íntima de amizade, quase que um familiar, quase que uma pessoa da família. Então imagina o impacto que Pedro sofreu, porque os sacerdotes olhavam a Jesus comendo com prostitutas e ladrões e disse: esse que é seu Messias? A Pedro. Foram embora. Mais tarde, Pedro chega a Jesus e fala: Senhor, né? É que Pedro era Pedro, né? Se fosse eu falava: ô Senhor, como o Senhor me faz uma dessa? Mas era Pedro, né? Senhor, como tu estás com esses homens de má vida? Pedro, eu não vim aos sãos, eu vim aos doentes. Jesus tem o Brasil mais acolhido ao seu coração, porque aqui estão aqueles que estão mais doentes. E certa vez Chico Xavier vem nos afirmar que 80% dos franceses que erraram gravemente na Revolução Francesa reencarnaram no Brasil, e a esmagadora maioria no ambiente político. E aí a gente vê o porquê tanta dificuldade no meio político. Mas lembremos, meus irmãos, são doentes, doentes da alma, e Jesus acolhe. Mas João, diante de tudo isso, como o Brasil vai cumprir a sua missão? Através do trabalho abnegado e perseverante do povo brasileiro. Nós precisamos parar de olhar a responsabilidade só pelos outros e nos colocar na posição de responsáveis por tudo isso. E fazer o quê? Gritar, xingar, esbravejar, ou como muito comum hoje em dia, colocar mensagens de ódio e de perseguição no Facebook? Só isso? Não, não é isso que Jesus ensinou. Então o que fazer? Na década de 60, 1960, particularmente 65, 66, um dos maiores estadistas dos Estados Unidos, John Kennedy, no seu mais famoso discurso à nação americana, disse: não pergunte o que seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Hoje, como um espírita, como um cristão deve seguir e cumprir a sua tarefa como brasileiro? Perguntando ao Brasil: o que eu posso fazer para mudar esse quadro? Como eu posso ajudar o meu país a cumprir a sua missão? O que eu posso fazer? Ser reto, não ser corrupto, ser uma pessoa decente e cumpridora dos deveres. Porque Jesus disse: aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Como que eu posso exigir o fim da corrupção se eu me corrompo nas pequenas coisas da vida? Se eu ainda insisto em estacionar em vaga para deficiente? Se eu ainda insisto em furar a fila no banco? Se eu ainda fico irado quando alguém olha para mim e passa na minha frente? Ao invés de conversar, eu brigo e agrido? Isso não é a tarefa de um verdadeiro cristão. Então, meus irmãos, vamos mudar o Brasil através das nossas atitudes.
Ou como dizia Buda, o grande príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, um dos luminosos mensageiros do Cristo. Comece iluminando o seu coração. Essa luz tua iluminará a tua família, estenderá a luz à tua sociedade e logo mudará o mundo. Ou como diz outro mensageiro do Cristo, Gandhi, quando um cai, a humanidade inteira cai junto. Mas quando um se levanta, a humanidade inteira levanta junto. Vamos mudar o Brasil. Não com discurso de ódio, não com discurso de separação, não com essa visão maniqueísta de que um lado é sempre o bom e o certo e o outro é sempre o mal e errado. Não. Todos somos irmãos e juntos, cada um fazendo a sua parte, poderemos e veremos a alegria daquilo que Jesus chamou de Nova Canaã, a terra renovada. E que nós, gentilmente, abençoados pela terra do Cruzeiro do Sul, poderemos um dia dizer que para nós é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Que Deus nos abençoe, nos ilumine a todos. Bom, meus irmãos, então vamos à nossa vibração para os necessitados e logo após a vibração para a fluidificação das águas e o passe. Então eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, abrindo os braços da alma para receber o nosso Mestre Jesus, que nos abraça carinhosamente, e envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, e Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar. Porque nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, recebam a visita amiga dos missionários do amor, levando conforme a necessidade de cada um e a infinita misericórdia de Deus. Rogamos pelos nossos irmãos em humanidade, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa, a todos aqueles que sofrem, rogamos que a tua luz, Mestre amado, ilumina nossos caminhos tortuosos da terra, para que possamos alcançar a felicidade e a paz. Rogamos por aqueles doentes que na terra são considerados doentes desenganados, aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital. Rogamos a cura, Senhor, mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos agora por todos aqueles que nesse momento a nossa mente alcança. Façamos de nosso pensar pontes de luz, através das quais os espíritos luminosos alcançarão a todos que pedimos.
Rogamos agora pelos nossos irmãos desencarnados, nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa das suas vidas e para que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos por aqueles que sofrem no mundo espiritual, consequência de uma vida voltada ao erro. Rogamos, Senhor, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos pelos nossos irmãozinhos suicidas, para que Mãe Maria, Santíssima Mãe da Humanidade, possa acolher-lhes em seu braço maternal, descortinando a eles a misericordiosa oportunidade do recomeço. Rogamos por aqueles que todos esquecem. Muitos pedem pelos que sofrem, mas nesse momento, Senhor, rogamos pelos que fazem sofrer, por aqueles que perseguem, aqueles que humilham, aqueles que machucam, aqueles que se voltam a fazer o mal ao próximo. Rogamos por eles, pois sabemos ser doentes. Rogamos a sua cura, que seja plantada em seus corações a semente luminosa da verdade, e um dia se libertem para se tornar dignos da tua infinita misericórdia e amor. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, poder e glória para sempre. Que assim seja. Amém. Vamos agora a vibração do passe e da fluidificação das águas. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, imaginar o local em que estamos, o nosso lar, o cômodo que estamos, e começamos a perceber luzes que descem do teto sobre todos nós. São, em realidade, espíritos de luz, que ao tocarem o chão se humanizam, transformando-se em espíritos luminosos. Se aproximam de nós. A cada um de nossos familiares e de nosso lar. Equipes de vários espíritos de luz. Enquanto alguns deles iluminam e limpam de nosso lar todas as negatividades e perturbações, uma outra equipe analisa as necessidades da nossa família, as nossas próprias, e começam a transformar o líquido abençoado da água em remédio luminoso para as nossas necessidades íntimas. E outra equipe, mais luminosa, nos envolve em sua luz, em seu extremo carinho, não só a nós, mas todos os nossos familiares. E começamos a receber uma transfusão de energia, de luz,
de virtude, que começa a penetrar o nosso corpo orgânico, trazendo a harmonia a cada célula, a cada tecido, a cada órgão, harmonizando o nosso corpo, o nosso cérebro. Essa luz agora se estende mais profundamente, atinge a nossa mente, e a nossa mente começa a se esvair, começa a sair da nossa mente os pensamentos negativos e perturbadores, e começamos a ter maior clareza no pensamento, a trazer à nossa mente a imagem abençoada de Jesus. Quando essa luz imperecível alcança nosso coração e nosso espírito, revigorando a nossa esperança, a nossa força, a nossa fé de persistir a cada dia. E agora, sentimos o corpo leve e a mente suave. Recordamos a mensagem do Cristo: eu sou contigo até a consumação dos séculos. E lentamente renovados, vamos voltando à nossa consciência normal, renovados e fortalecidos por essa energia maravilhosa. E agora, meus irmãos, que recebemos o passe renovador, que tivemos as nossas águas transformadas em remédio sublime, que tivemos a bênção do Criador de mais essa oportunidade de união e de banquete espiritual, de dezenas e dezenas de irmãos que aqui comungam conosco de uma mesma energia. Nos resta agradecer. Agradecer a cada mentor espiritual que esteve ao nosso lado, aos mentores espirituais das nossas famílias, que trabalham pela luminosidade, pelo desenvolvimento do nosso grupo familiar e de nós. A todos os trabalhadores do GAEFA, que de uma forma ou outra colaboraram para que essa reunião e todo o trabalho espiritual que nasce dessa reunião pudesse se dar na casa de cada um que está aqui conectado. Agradecemos a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, mas aquele que mostrou à humanidade o poder inegável da humildade e da caridade. A Mãe Maria, doce Mãe da humanidade, agradecemos e rogamos, Mãe Santíssima, agasalhe a humanidade nesse momento de pandemia, nos fortalece e abençoa nesse momento de tempestade no mundo, para que possamos ser fortalecidos dela e termos condições de olhar o raiar de uma nova era, renovados e fortalecidos. Agradecemos a Jesus, o Mestre incondicional amigo das nossas existências, a quem agradecemos por mais essa reunião, e rogamos a bênção. E a Deus, o Pai sublime da vida e do amor, a quem entregamos aos pés mais essa reunião, em agradecimento e reverência, agradecemos e pedimos a Deus
que ilumine a humanidade, que ilumine o Brasil, que ilumine a cada um de nós brasileiros, para que possamos ter forças, não para lutar contra os outros, mas para lutar contra o mal que ainda existe em nós, para que quando pudermos vencer o mal que existe em nós e nos mudar, o Brasil muda, o mundo muda. Que a sua infinita misericórdia, Senhor Deus, abençoe a noite e a semana de cada um que está conectado conosco. E que teu sublime amor possa ser o farol eterno das nossas existências. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, encerramos mais uma reunião. Espero que a palestra dessa noite em relação ao Brasil, pela ótica espiritual, possa ter sido proveitosa a cada um de vocês. Naturalmente que 45 minutos são muito pouco para que a gente possa desenvolver o tema com mais propriedade. Mas aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre esse assunto, temos no nosso canal do YouTube uma palestra de 1 hora a respeito desse assunto, e temos também o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é do Espírito Humberto de Campos, psicografia do Chico, e que naturalmente explica de uma forma muito mais detalhada, desde essa conversa de Jesus com Ismael em 1420, até a proclamação da República no século XIX. Né? Então, meus irmãos, do mais, eu gostaria de agradecer profundamente a cada um que esteve aqui conosco, a minha gratidão, dizendo, como sempre, que essa reunião continuará na página do Facebook do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, mas daqui aproximadamente uns 20 minutos também estará no nosso canal do YouTube Gaefa Espírita, G-A-E-F-A Espírita, e ali estará não só essa palestra, como também todas as outras lives que nós fizemos, estamos fazendo, não só as lives de terça, que são sobre palestras, mas também as lives de quinta-feira, que são pinga-fogo, perguntas e respostas. Ali também tem alguns seminários que nós fizemos, desenvolvemos, e algumas palestras também, sobre mais variados assuntos, tá? Convido todos a conhecer o nosso canal, a nossa página, continuem, e agradeço profundamente todo o carinho, todo o amor, toda a compreensão que vocês têm nos concedido, essa energia tão gostosa que nós toda terça e toda quinta comungamos, né? É uma alegria realmente, e uma das certezas que eu tenho em relação a essa questão é que quando tudo voltar ao normal e possamos fazer as nossas reuniões presenciais, como sempre fizemos, as reuniões online também continuarão, tá? É uma ideia que estava já me fortalecendo na mente, agora chegamos a essa conclusão, que voltando às reuniões presenciais, nós faremos a transmissão ao vivo dessas reuniões, para que vocês de longe, que não têm a possibilidade de estar conosco fisicamente, continuem conosco espiritualmente. Tá? Bem como a reunião de quinta-feira das lives também continuará. Né? Também continuará, se Deus quiser. Né? E mais uma vez o carinho, o amor, o respeito que eu tenho por todos vocês, a minha profunda gratidão por tudo que vocês têm nos concedido também, tá?
Espero que todos tenham uma noite abençoada, uma semana de luz, de paz. E se Deus quiser, quinta-feira, às 8 horas da noite, estaremos reunidos mais uma vez, agora para a reunião do Pinga Fogo, tá bom? Que Deus ampare, ilumine e abençoe a cada um de vocês. Minha profunda gratidão e uma noite de paz. Fiquem com Deus, meus irmãos.